E a gente damos início, então, à apresentação das nossas aulas públicas de bioética crítico-social. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Firmin Roland Chiran. O professor Chiran, ele possui licenciatura em Letras pela Universidade de Genebra, mestrado em Semiologia pela École des Hautes Études em Sciences Sociales de Paris, doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e pós-doutorado em Bioética pela Universidade do Chile. Ele é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz e pesquisador 1A do CNPq, é professor colaborador em diversas universidades, incluindo a Universidade de Brasília, a Universidade do Chile, e tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em ética aplicada e bioética, e atuando principalmente nos temas de bioética, a sua interface com a saúde coletiva e a bioética da proteção e biopolítica. O professor Chiran também ele é o organizador de um dos livros mais importantes que a gente tem na bioética brasileira, o livro Bioética, Riscos e Proteção. E para nós é uma honra muito grande estar na tarde de hoje recebendo o professor Chiran, que vai falar sobre o tema o que é bioética da proteção. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a palavra está contigo. Eu que agradeço, Fernando. Bem, deixem só dizer o seguinte. Essa proposta, ou esse projeto de bioética da proteção, de fato surgiu quando estava no meu pós-doutorado lá na Universidade do Chile, que, aliás, é a Escola de Saúde Pública da Universidade de Chile. E é lá que encontrei o Dr. Miguel Kotov, que foi o meu supervisor do pós-doutorado, e onde eu propus esse projeto de bioética de proteção. Vamos lá, próximo. E aí eu vou abordar em 4 pontos. Primeiro, uma genealogia da bioética de proteção. Depois, a conceituação da bioética de proteção, o contexto socioeconômico que entra e algumas considerações críticas sobre o conceito, sobre o uso, etc. E aí vou citar, sobretudo, as considerações críticas do professor Kotov. Próxima. Primeiro, genealogia da bioética de proteção. Próximo. Aqui cito um filósofo espanhol, Aranguren, e parto com uma justificativa filológica desse conceito. De fato, a proposta de uma bioética de proteção surge no contexto da reflexão sobre os conflitos morais em saúde pública ou saúde coletiva. Eu prefiro o termo saúde pública, embora seja mais comum hoje utilizar saúde coletiva, na América Latina, no começo do século XXI. De fato, a proposta de bioética de proteção começa com o novo século, em 2001, quando eu estava lá no Chile. E aí tem um artigo que publiquei nos cadernos de saúde pública, esse de 2001. De fato, já falei, ela é recente, nasce com um século, mas a ideia de proteção, ou uma reflexão, ou um pensamento sobre a proteção associada à ética, é antiga, pois, segundo Aranguren, a investigação etimológica sobre a ética mostra que a palavra ética procede do vocábulo ethos, e não ethos, e, em seu sentido mais antigo, ethos significava residência, morada, lugar onde se habita. E foi usado inicialmente em poesia, com referência aos animais, para aludir aos lugares onde se criam e se encontram, aos seus pastos e guaridas.
sublinhei guaridas porque parece sinônimo de proteção. E, posteriormente, foi aplicado aos povos e aos homens no sentido de seu país. Próximo. E agora vamos pular vários séculos, uma recuperação feita por Heidegger, Martin Heidegger. O sentido originário da ética foi recuperado por Martin Heidegger, que de fato nunca se ocupou explicitamente de ética. Embora, para ele, o Dasein, quer dizer, o ser aí, o ser aqui, da existência humana, esteja marcado pelo Mitsein dos outros, quer dizer, o estar junto com os outros, o que remete ao Mitdasein, que é uma palavra composta de Mitsein e Dasein, e que se torna Mitdasein. E isso aparece na sua carta sobre o humanismo de 1947. Escreveu Heidegger: ethos significava morada, em alemão é Aufenthalt, lugar de habitação, o âmbito aberto onde o homem habita. O aberto de sua morada torna manifesto aquilo que vem ao encontro da essência do homem. E assim, aproximando-se, demora em sua proximidade. A morada do homem contém e conserva o advento daquilo a que o homem pertence em sua essência. Essa é a relação, de fato, com o ethos, ou do ethos, com esse conceito de proteção. E agora vamos voltar de novo às origens. Vamos deixar o Heidegger lá. O sentido primitivo, ou primevo, de proteção atribuído ao ethos foi indiretamente recuperado pelo fundador da bioética, Michael Porter, que concebeu a bioética como ciência da sobrevivência, esse naquele artigo de 1970, e que deveria ser também uma forma de sabedoria, e que vem do grego phronesis, ou prudência, como normalmente é traduzido phronesis, capaz de assegurar a preservação da biosfera como um todo e na qual existimos. Para poder concretizar sua preocupação dessa ciência da sobrevivência, Porter considerará, anos depois, quer dizer, 19 anos depois, quase 2 décadas depois, a necessidade de uma bioética global, capaz de enfrentar os conflitos das relações que os humanos estabelecem entre si e também com o meio ambiente ao qual pertencem. Escreveu Porter nessa Global Bioethics: a saúde humana individual para todas as pessoas do mundo, e não só para uns poucos escolhidos, deve ter alta prioridade em uma bioética global, que tenha como meta a sobrevivência e o avanço da raça humana. Tem um dado mais, tem que cancelar. De fato, a saúde como base para a bioética global é um fim admirável em si. Se amplamente aceito, muitas outras decisões se seguirão com mais facilidade. Próximo. E agora vamos para a conceituação da bioética da proteção. Próximo. Portanto, vamos para a análise conceitual. O conceito de proteção pode ser referido, primeiro, às interrelações individuais, ou podemos dizer interpessoais ou intersubjetivas,
não vamos fazer distinção aqui, e aquelas em sentido coletivo, ou sociais, ou populacionais, ou comuns, como se costuma dizer hoje. Primeiro, as interações individuais. Esse conceito de proteção, nesse primeiro caso, se refere a um amparo que um agente protetor oferece, mas em princípio não impõe, isso é muito importante, quer dizer, é diferente do paternalismo, a um sujeito que não tem condições para, como se diz, se virar sozinho. Exemplo, a paradigmática relação protetora entre pais e filhos. Não deixei só mais e filha, botei os pais, espera aí. Segundo, sentido coletivo, está referido ao amparo que o Estado ou outro dispositivo comunitário ou social que substitua o Estado e seja socialmente legítimo, oferece ou deve ou deveria oferecer à população sob sua responsabilidade. Exemplo, as políticas de saúde, o caso do SUS ou a proteção da saúde pública, como seria o caso atual da pandemia vigente, da Covid-19. Próximo. Essa é uma definição, um resumo que eu fiz em 2005 com a Marlene Brás, colega, agora aposentada, é sobre a tríplice função da bioética. Escrevíamos em 2005. A bioética é uma ética aplicada que visa dar conta, tem dois que, tem que tirar esse daqui, que visa dar conta dos conflitos e das controvérsias morais implicados pelas práticas no âmbito das ciências da vida e da saúde, do ponto de vista de algum sistema de valores, e que é chamado também de ética. Ela, a bioética, tem uma tríplice função, reconhecida acadêmica e socialmente. Primeiro, descritiva, consistente em descrever e analisar os conflitos em pauta. 2, normativa com relação a tais conflitos, no duplo sentido de proscrever os comportamentos que podem ser considerados reprováveis e de prescrever aqueles considerados corretos. E terceiro, essa é a novidade, protetora, no sentido bastante intuitivo, escrevíamos em 2005, de amparar, na medida do possível, todos os envolvidos em alguma disputa de interesses e valores, priorizando, é isso importante, quando isso for necessário, os mais fracos. Quer dizer, aqueles que não têm como se protegerem sozinhos. E essa aqui é uma outra citação minha agora sobre a definição de bioética. A bioética de proteção se aplica às práticas humanas que podem ter efeitos significativos irreversíveis sobre os sistemas vivos, considerados em seus contextos ecológicos, biotecnocientíficos e sociocultural. De fato, é aqui retomo aquela definição do slide anterior, mas com palavras um pouco diferentes. A bioética de proteção é uma caixa de ferramentas que, primeiro, se ocupa de descrever e compreender os conflitos
da maneira mais racional e imparcial possível. Segundo, se preocupa em resolvê-los normativamente, propondo ferramentas adequadas para proscrever os comportamentos considerados incorretos e prescrever aqueles considerados corretos. E terceiro, graças, isso que é importante, à correta articulação entre 1 e 2, fornecer os meios práticos capazes de proteger suficientemente os envolvidos em tais conflitos, garantindo cada projeto de vida compatível com os demais projetos de vida. Próximo. Contexto do projeto de bioética de proteção. O projeto da bioética da proteção surgiu da necessidade de pensar uma ferramenta distinta, mas não necessariamente separada, do principialismo bioético, que era dominante na época. E aqui remeto ao livro do Beauchamp e Childress, de 89. Sendo este principialismo identificado como um importante norteador da ética médica, ou, como diríamos com mais precisão, da ética biomédica, e referido essencialmente à inter-relação entre médico e paciente. E a bioética da proteção foi referida, em particular, aos conflitos morais que surgem principalmente no campo da saúde pública e não da biomedicina, pensando em possíveis soluções para dar amparo a populações de suscetíveis e vulnerados que não são capacitados ou empoderados, como se diz a partir de empowerment, né, para enfrentar a adversidade com seus próprios meios. Portanto, não se protege ou não se oferece a proteção para quem é capaz de se defender e de se proteger sozinho. Isso é importante. E aí o termo, ele aparece em 79 no relatório Belmont. Embora o termo proteção ainda não tivesse sido explicitamente associado à palavra bioética, por exemplo, num princípio de proteção, ele já foi usado no léxico da ética aplicada. Por exemplo, no relatório Belmont, de 1979, referido à pesquisa envolvendo seres humanos no campo da biomedicina, quando a palavra proteção, referida aos sujeitos humanos, significa salvaguardar, safeguarding, os direitos e o bem-estar, o welfare, de sujeitos humanos envolvidos na pesquisa e que devem ser adequadamente protegidos. Essa palavra que aparece no próprio relatório Belmont, de acordo com o livro de Johnson, Beach e Walters, que apresentam o relatório Belmont. E agora vamos lá. Proteção, agentes morais e pacientes morais. A conflituosidade resultante da praxis humana constitui, segundo Bourdieu, o impensado das ciências sociais. E as ações suscetíveis de análise bioética e submetidas às prescrições normativas envolvem dois tipos de atores sociais: os agentes morais ou autores, que podem ser indivíduos ou coletividades, portanto,
autores individuais ou coletivos, dos atos e que são, em princípio, empoderados. Eles têm o poder, como agentes morais, de ter uma influência e de ter consequências sobre os pacientes morais ou destinatários das práticas dos primeiros, que podem ser não empoderados ou não, isto é, vulnerados. E aqui é importante, vulnerados e não vulneráveis, porque normalmente se utiliza o termo vulneráveis, mas é um termo muito genérico. Todo ser vivo é um ser vulnerável porque ele pode sofrer, porque ele pode morrer, é isso. Mas que não é o caso dos vulnerados. Os vulnerados são algo a mais do meramente vulneráveis. E os pacientes morais, nesse caso, podem ser vistos como sujeitos vulnerados quando não possuem nenhum tipo de empowerment, de empoderamento capaz de enfrentar as consequências negativas das práticas dos agentes morais, os quais podem ser outros indivíduos ou podem ser instituições. Próximo. E agora vamos entrar na questão do welfare state. Proteção e estado de bem-estar. A proteção é uma função social primordial, elaborada a partir do surgimento do Estado moderno e que é o resultado de um pacto social entre governantes e governados. Nesse sentido, a função essencial do Estado consiste em dar amparo aos cidadãos, sob sua responsabilidade, tanto contra riscos ou danos naturais, que podem afetar negativamente suas vidas, é só pensar nos graves problemas ambientais, agora temporais, fogos, etc., etc., como contra os riscos ou danos sociais e interpessoais, que são resultantes da conflituosidade ou violência existente entre os cidadãos. E aqui uma referência é Kotov, um artigo de 2008. De fato, e aqui entramos no welfare state, a função de proteger remete ao surgimento do Estado Social, conhecido também como Estado assistencial ou Estado de bem-estar, welfare state, cuja tarefa, segundo Vilensky, seria aquela de proteger um padrão, um standard mínimo de renda, alimentação, saúde, moradia e educação, garantidas, ou que deveriam ser garantidas, a qualquer cidadão como um direito político e não como caridade. Estamos no Estado moderno e não estamos no Estado medieval. Próximo. Ai, Rico! Faz! Não faz! Oi! É bom escutar uma vozinha. Proteção social, estado de bem-estar. A prática da proteção social pode ser entendida em sentido, primeiro, próprio, ou stricto senso, ou dois, em sentido extenso, ou lato senso. Primeiro, em sentido próprio, como assistência a indivíduos e populações que, diz Castello, mas não é Castello, que, pelas razões mais variadas, um handicap físico ou psíquico, uma incapacidade devido à idade,
ou ainda uma situação social desastrosa, são colocados provisoriamente ou definitivamente fora do regime comum das trocas sociais e, em particular, são incapazes de responder às suas necessidades. Ou, em segundo, em sentido extenso, como seguridade social generalizada ao conjunto da população. É consistente em sistemas de seguros contra os principais riscos sociais. Ele cita doença, acidentes e desemprego. Isso é 2006. Próxima. Esse é o próximo. Ah, sim, 2. O campo de aplicação do princípio de proteção poderia ser visto como sendo o mesmo daquele coberto pelo princípio de vulnerabilidade. Poderia ser, mas de fato não é. Pois este, segundo Kemp e Rendorf, prescreve como fundamento da ética o respeito, a preocupação e a proteção do outro e da vida em geral, com base na verificação universal da fragilidade, da finitude e da mortalidade dos seres, escreveram os dois autores. Mas, de fato, o campo semântico dos dois princípios, vulnerabilidade e vulneração, não é exatamente o mesmo, pois a bioética de proteção não se refere a pessoas e populações genericamente vulneráveis ou mortais, como já falei, mas às suscetíveis ou concretamente vulneráveis. Essa distinção é importante. Bom, podemos fazer uma pequena pausinha, se vocês querem fazer considerações. Ou vamos continuar? Acho que a gente pode continuar, professor, e ao final a gente tem um debate. É isso que eu ia sugerir, Fermin, a gente fechar a exposição e aí, ao final, a gente conversa. Não, tudo bem. Se por caso tinha algumas coisas que não eram claras, é por isso. É que essa coisa via Zoom é diferente das salas de aula, porque nas salas de aula a gente se interrompe o tempo todo e a comunicação é, em princípio, melhor. Mas, enfim, vamos lá. Contexto socioeconômico. Vamos lá. A famosa, bendita, maldita escassez dos recursos, que é um tema que vem persistentemente. Os custos crescentes da assistência sanitária colocam o problema espinhoso da alocação dos recursos existentes, que, em princípio, são finitos e escassos. Ninguém nega isso hoje, pelo menos pessoas razoáveis, implicando escolhas que estejam pragmaticamente de acordo tanto com a escassez como com algum princípio de justiça, que pode se referir à igualdade ou à equidade, que não são exatamente o mesmo conceito. Nesta situação, não parece suficiente, embora seja necessário, se ater a uma gestão mais eficiente e efetiva dos recursos existentes, que é uma discussão que continua até hoje, inclusive atualmente. Evitando desperdícios, que é uma necessidade econômica, mas também uma necessidade cada vez mais ecológica,
como é sentida, pois devem ser feitas escolhas macroeconômicas que sejam capazes de distribuir os recursos existentes, que são finitos, de acordo com as necessidades da população como um todo, e não só com parte da população. E aí tem umas variáveis que devem ser consideradas. De fato, em situações de escassez de recursos, surge a necessidade de ter em conta, primeiro, o aumento crescente das demandas sanitárias, devido ao envelhecimento da população e ao aumento da esperança de vida e, atualmente, a pandemia e, tendo em conta a vigência do direito à saúde, entendido como um direito humano fundamental, que impõe ao Estado o dever de criar as condições para que todos tenham acesso à assistência sanitária. Próximo. O welfare state e seus problemas. Nas democracias ocidentais, o serviço público integrado com o privado caracteriza o modelo de estado de bem-estar, welfare state, surgido depois da Segunda Guerra Mundial, mas que tinha raízes já na Alemanha de Bismarck, com o objetivo de aumentar o igualitarismo social, mas que se revela, pelo menos aparentemente, cada vez mais incapaz para realizar tal objetivo do welfare state. Próximo. E aqui vamos entrar um pouco mais na bioética e relação com a economia. Esta aparente inadequação do modelo do estado de bem-estar é estigmatizada pelas críticas neoliberais. Atualmente, isso está bastante claro, supostamente fundamentadas no respeito das liberdades individuais, mas propõem uma organização dos serviços de saúde que tende a considerar os hospitais e os postos de saúde como empresas e os destinatários das políticas sanitárias como clientes, tornando, de alguma maneira, a saúde um bem regido pelas leis do mercado e menos pelas necessidades sanitárias. Próximo. Nesse contexto, parece que estejam se impondo escolhas prioritárias que tenham em devida conta. Primeiro, um conceito razoável de saúde. E aí surge um problema, por exemplo, Berlinguer criticava isso também, o completo bem-estar da OMS. E, segundo, uma responsabilidade individual pela própria saúde por parte de cada cidadão, e que se refere à prevenção e aos estilos de vida, considerado, em princípio, capaz de aceitar a garantia de uma justa alocação de recursos sanitários para a melhora da saúde e do bem-estar individual e coletivo. Por isso que eu prefiro utilizar o termo saúde pública. Volta lá para a slide anterior, por favor. O termo saúde pública inclui o individual e o coletivo. Próximo. Bioética e saúde pública. Do ponto de vista da saúde pública,
a prioridade é a defesa ou proteção da saúde, considerada como único caminho para garantir prestações médicas difusas e eficazes para todos os cidadãos, conjugando a proteção da saúde da população com custos sustentáveis. Já vimos isso quando falamos de economia. Já do ponto de vista da bioética sanitária, a questão central parece ser a de contabilizar o possível, destacado pela economia e o management, com o moralmente correto. Segundo Di Vittorio, a história da saúde pública é atravessada por uma polaridade. Por um lado, tem uma tendência totalizante, isto é, a ideia de um controle perfeito da sociedade, finalizado ao máximo desenvolvimento de suas potencialidades vitais, e, por outro, por uma tendência individualizante, que é o segundo aspecto da saúde pública. Portanto, a saúde pública, ela inclui também a preocupação ou a proteção dos indivíduos e não só das populações. Isso é importante. Vamos lá, próximo. E agora vem as considerações críticas. Só peço um momento que tem que sair daqui, já volto. Recording in progress. Oh, yes. Bem, primeira pergunta que surge é, só um minuto, aqui que tem um chat. Palestra produtiva, excelente, etc. É pertinente utilizar essa expressão bioética de proteção, que já existem várias bioéticas. E aí tem uma crítica feita por Kotov, em 2007, que dizia o seguinte, que a proposta de associar bioética e proteção não é nova, mas a proposta de criar uma ética em torno à proteção talvez o seja em alguma medida, podendo ser vista como um fundamento moral para um mundo de desiguais, de desempoderados que requerem suporte e amparo. Ele utiliza o termo amparo, que, como vimos, faz parte do significado do termo ethos desde a antiguidade, desde os gregos. Mas, de fato, se essa proposta é possível, ela não é objeto de consenso, pois, diz Kotov, sempre no mesmo artigo, pois a bioética da proteção pode ser vista como uma nomenclatura insatisfatória, por não considerar o fato da bioética ser uma ética aplicada persistentemente imergida em assimetrias entre agentes e afetados, ou entre agentes e pacientes. Razão pela qual, diz ele, seria mais correto falar de uma proteção bioética no sentido de desenvolver uma ótica de resguardo, através da qual a bioética reflete sobre as práticas sociais de sua incumbência. Ou, então, em ética de proteção, situada além da bioética
e que abandona o terreno da reflexão e se consagra à ação, reconhecendo as necessidades reais de seres humanos existentes, para os quais não há consolo na filosofia, mas somente na assistência. Então, essa é uma crítica. Mas, de fato, ao referir-se a sujeito e a populações de vulnerados, a bioética de proteção pressupõe, de fato, uma assimetria em termos de empoderamento entre protetor e protegido. Mas a questão da pertinência do uso do termo bioética de proteção parece ficar em aberto para o próprio autor da crítica ao seu uso, pois Kotov voltará a utilizar a nomenclatura bioética de proteção num verbete de enciclopédia, mas sem defini-la especificamente. O que parece deixar a questão em suspenso, permitindo que nós mantenhamos, como diz ele, no plano de uma reflexão que convida ao livre exercício de uma prática. Portanto, a bioética de proteção, segundo a minha expressão, ou ética de proteção bioética, pretende, em particular, dar conta da conflituosidade em saúde pública. Como? Partindo do pressuposto de que os programas sanitários só podem ser considerados moralmente legítimos se visarem a proteção das pessoas e das populações por parte do Estado. Que o Estado, de iure, deve proteger os cidadãos sob sua responsabilidade por contrato, embora nem sempre o faça de facto. E aí temos uma questão metodológica. Existem pontos de convergência entre conflituosidade e harmonia, visto que, segundo o Ricardo Magliandi, que já morreu, né, mas que veio aqui, etc., e tínhamos bastante contato, visto que, dizia Magliandi, os conflitos estabelecem relações no modo da divergência, ao passo que a harmonia o faz no modo da convergência. Ele escreve isso discutindo o conceito de ethos. No ethos tem a divergência e a convergência que se entrelaçam, segundo Magliani. Próximo. E aqui vamos voltar à questão da bioética de proteção, stricto sensu e lato sensu. E essa distinção é importante. Uma das maneiras de evitar o risco de incompreensão consiste em distinguir dois campos da bioética de proteção, ou dois âmbitos, se vocês preferem. A bioética de proteção stricto sensu, que está referida à proteção de pessoas e populações humanas suscetíveis ou vulneradas, que não têm a capacidade de se protegerem sozinhas e de realizar seus projetos de vida razoáveis e legítimos, é a bioética de proteção lato sensu, referida a um campo mais amplo de possíveis pacientes morais, como animais sencientes, outros seres vivos, inclusive sistemas vivos, como os ecossistemas e o próprio planeta Terra, ou Gaia, como chama na Angúria. O que aproximaria a bioética de proteção lato sensu daquela que Potter chamou de bioética global. Segundo Descolat, de fato,
a questão da relação dos humanos com a natureza será provavelmente a mais crucial deste século. E parece que isso já está se manifestando cada vez mais, pois os problemas ambientais se tornaram um sujeito de debate público em nível planetário, e porque se tornou difícil continuar a crer que a natureza é um domínio totalmente separado da vida social. Próximo. Bioética de proteção e empoderamento, ou libertação, como chamava Freire. A bioética de proteção, stricto sensu, não pode aplicar-se a indivíduos e populações, como já vimos, que conseguem enfrentar a sua condição existencial com seus próprios meios. Quer dizer, com indivíduos e populações que são empoderados, ou com os meios oferecidos pelas instituições existentes e atuantes. Caso contrário, a bioética de proteção se tornaria sinônimo de paternalismo, que é, no meu entendimento, produto da confusão entre vulnerável e vulnerável. E isso seria contraditório com um dos valores fundamentais das sociedades seculares e democráticas, como pretende ser, inter alia, o Brasil. O direito ao exercício da autonomia pessoal, pelo menos quando esta pode ser exercida sem prejudicar de maneira significativa os direitos dos outros seres humanos, mesmo que ela esteja em construção, pois é dela que depende o empoderamento ou libertação e, consequentemente, a responsabilidade. Próximo. E aqui vamos, essa história da proteção e paternalismo, ou proteção diferente de paternalismo. Paternalismo, segundo Nilsson, é tratar o trem em conformidade com o que se pensa ser o seu bem, subordinando a esse bem as preferências eventuais, expressas ou não, dessa pessoa. E aí temos o paternalismo do Estado, que indica o tipo de governo em que os súditos se encontram frente a governantes na condição de filhos menores frente ao pater familias, e aqui é Ornaghi, a referência, depois no final vamos vê-los. Portanto, o conceito de paternalismo está vinculado ao conceito de poder e é entendido como instância, segundo Berardi, desvinculada da vontade dos súditos, não diversamente de quanto do pai de família não depende da vontade dos filhos, e que visa, em princípio, o bem-estar dos cidadãos, mas sem ter em devida conta a sua real participação e mantendo uma fração de cidadãos na condição de menores políticos. Próximo. Proteção, direitos humanos e circunstâncias. E aqui a referência, de novo, Kotov, num texto posterior de 2012. Em princípio, diz ele, os direitos humanos visam defender da vulnerabilidade intrínseca, ao passo que a proteção visa as fragilidades e danos da condição humana. De fato, a proteção está na base da responsabilidade estatal para com seus cidadãos e deve também estar no fundamento das instituições sociais para atingir
a ordem social justa, os mais fracos devem ser protegidos. Mas a proteção não é um princípio ético enquanto tal, pois precisa ser contextualizada e adaptada a uma variedade de situações e circunstâncias, além de requerer estrutura e especificação para dar suporte a tomadas de decisões práticas. Próximo. E aqui, lembrando do querido Jacques Derrida, a questão de uma possível democracia futura. E aqui a relação entre proteção e solidariedade. Escreveu ele e apareceu no Caderno Mais, em 2001. Ele estava vivo. Uma democracia que não esteja essencialmente fundada na soberania do Estado-nação e, portanto, na cidadania. Essa é uma democracia. Uma solidariedade mundial que não seja simplesmente uma solidariedade entre os cidadãos, mas que poderia ser também uma solidariedade dos seres vivos, não constituindo, em primeiro lugar, uma política dos cidadãos, sendo, portanto, algo bem mais amplo. De novo, próximo do Derrida, também. Voyou, termo mais antigo. Proteção individual e social e a questão da hospitalidade. Para Kotov, a bioética deve considerar esses dois momentos da proteção. Primeiro, no nível individual e como parte da ordem social. Portanto, a proteção é primeva do encontro pessoal. E mutatis mutandi, a proteção social está na base do estar junto coletivo. Para o autor, a proteção, e aí volta o refúgio, hospitalidade, é oferecida livre e responsavelmente. E a hospitalidade não é entendida como pagar uma dívida. Esta lei da hospitalidade incondicional é uma lei sem imperativo, sem ordem, sem obrigação. Resumindo, estamos já quase no final. A característica protetora da ética ou da bioética, segundo Kotov Schramm, constitui um fundamento moral para o mundo de desiguais, de desempoderados que requerem suporte e amparo. E sua proposta nasce como a forma de dar amparo aos sujeitos humanos excluídos e reduzidos à mera condição de vida nua. Aqui a referência é George Agamben, que escreveu sobre a vida nua, carente do empoderamento necessário para exercer, de facto, sua cidadania. E aqui um referencial, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 2005, que foi pensada, sobretudo, a partir de Brasília, em 2000 foi publicada lá. E aí temos o termo proteção que aparece em alguns artigos. No artigo 16, se fala em proteção das gerações futuras. E aí, citação. O impacto das ciências da vida sobre gerações futuras, incluindo sua constituição genética,
deve ser devidamente considerado. Proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. É outro capítulo, outro título do artigo. Devida atenção deve ser dada à inter-relação de seres humanos com outras formas de vida. A importância do acesso e utilização adequada de recursos biológicos e genéticos, ao respeito pelo conhecimento tradicional e ao papel dos seres humanos na proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. E aí continua a declaração. Próximo. E aí tem o artigo 27, que é sobre a limitação à aplicação dos princípios. Se a aplicação dos princípios da presente declaração, aí tem um longo parêntese com esses. Dignidade humana, maximização dos benefícios, minimização dos danos, autonomia e responsabilidade individual, consentimento, respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual, privacidade e confidencialidade, igualdade, justiça, equidade, não discriminação e não estigmatização, respeito pela diversidade cultural e pelo pluralismo, solidariedade e corporação, responsabilidade social, promoção da saúde. Então, se a aplicação dos princípios da presente declaração, que são aqueles que citamos, tiver que ser limitada, tal limitação deve ocorrer em conformidade com a legislação para a proteção da saúde pública ou para a proteção dos direitos e liberdades de terceiros. Quaisquer dessas legislações devem ser consistentes com a legislação internacional sobre direitos humanos. Pronto. E aqui a bibliografia: Aranguren, Ética, Beauchamp e Childress, Berardi, Paternalismo, Bourdieu, Meditação pascalienne, Castel sobre proteção social, Derrida, Guayu, Decolar a ecologia dos outros, Antropologia, a questão da natureza, De Vittorio, saúde pública, Heidegger sobre o humanismo, próximo, Janssen, Beach e Walters, Source Book in Bioethics and Documentary History, Kemp e Rendorf, Princípio de vulnerabilidade, que está na nova enciclopédia de bioética de Ottois e Missat, que foi traduzido em português pelo Instituto Piaget, que é ótimo. Eu tenho a versão em francês e a versão em português. Depois temos as referências de Kotov, Ética de Proteção, na proposta de proteção bioética. Bioética de Proteção, no livro do Tealdi, Dicionário Latino-Americano. Depois, From Justice to Protection, a Proposal for Public Health Bioethics. Magliandi, Ética Convergente. Milston, Paternalismo, em nova enciclopédia da bioética, do Ornaghi, Paternalismo. Hogan, Precariedade, Pobreza, Exclusão. Potter, Bioética Global. Schramm, Bioética da Proteção, etc., etc. Schramm e Kotov, Princípios Bioéticos em Saúde Pública. Unesco, Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Brasília, Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília. E Vilensky, The Welfare State and Equality, Structural and Ideological Roots of Public Expenditure. But that's finished.